tarde, aula, reunião, orientação, né? Então, essas coisas. Hein? Novamente, boa noite, bem-vindo à Conexão Lota, o seu canal Nerd em Ação, né? Onde nós estamos vivendo nossas biolives, né? Desse momento de pandemia, né? E rezando para essa pandemia voltar à realidade, né? A aula online é muito estranha, né? Eu, à tarde, as aulas de ontem e hoje, eu me senti num monólogo, né? Só falando, né? Eu espero que quem assista a aula goste, mas realmente 2 horas é tenso, né? Então vamos lá, né? Vamos começar nossas atividades, né? Ok, passando, não passou. Aqui, né? Eita, passou demais. Passou demais novamente. Aí. Então vamos lá, gente. Nossa programação de hoje, né? Como sempre, nossas lives têm sempre seus momentos de cultura, né? Então, fechar aqui o programa. Vamos ver se voltou aqui a rodar. Não rodou. Como o povo diz, né? Quem sabe faz ao vivo. Aí, voltou. Então, vamos lá, né? Nossa programação de hoje, né? Dica de livro ligada ao tema, né? Ainda não coloquei, gente. Não consegui. Eu baixei 2 arquivos de filme para colocar lá para vocês. E foram filmes longos, né? Aí não deu, né? Então, mas tem a dica do filme aí para vocês assistirem. E dica de livro, né? E vamos falar hoje de inteligências múltiplas. E tem um teste que eu coloquei sobre inteligências múltiplas. Deixa eu colocar novamente aí o link, né? Que vocês vão aí, quiser saber qual tipo de inteligência que vocês têm, né? Tranquilo? Então vamos lá, né? Então vou falar um pouquinho de inteligência múltipla, sistema nervoso, dica de evento, gente. E a nossa trilha sonora de hoje foi de 2 bandas, que novamente travou o PowerPoint. Aí, né? Aurane, né? Que é o R em inglês, é triste, né? De se pronunciar. E Informate Society, né? Informate Society, eu assisti essa banda ao vivo, gente, no Rock in Rio, né? Eu fui no segundo Rock in Rio, né? E assisti Informate Society ao vivo, né? Muito bom, show de bola, né? E vamos lá. Dica de livro, né? A minha vida vai dar inexistente. Que isso, Eliane? Vamos lá, dica de livro, eu vou colocar o PDF lá, já baixei, que é o Corpo Fala, né? Que ele vai falar da linguagem, a linguagem não falada, né? A nossa linguagem corporal, né? Então, bem legal o livro, eu tenho ele, né? E coloquei lá para vocês para dar uma dica, né? Coloquei outros materiais também, coloquei um livro sobre fisiologia, coloquei resumos sobre algumas partes do conteúdo que são mais enroladas, tranquilo? Então, vamos lá, né? Filmes que eu coloquei 2, já que a gente está falando de sistema nervoso, nada melhor que falar de gente doida, né? Então, gente problemática, né? É uma mente brilhante, tranquilo, o cara é esquizofrênico, né? E fala um pouco da convivência dele com a esquizofrenia, né? Bem legal o filme, cara, se não me engano, ganhou o Oscar. E Coringa, né? Que tá aí a ação do meio em cima do comportamento, né? Uma questão que muito da doença dele está relacionada à criação dele pela mãe, né? Então, 2 filmes, estou colocando lá no Google Drive para vocês, o outro está baixando aqui agora, né? É, assim, é uma viagem, né? Sobre violência, né? Essas coisas, tranquilo? Então, 2 filmes aí para vocês, né? Dar uma olhada, né? Para tá, né, fundamentar a gente, né? Então, convite do evento, eu assumi o NEAB, não sei se vocês estão sabendo, né? Mas eu sou o atual coordenador do NEAB. Dia 19 e 20 faremos uma atividade, né? 19, mesa de abertura, e dia 20, atividades, tarde e noite, né? Se eu não me engano, Hércules falou que talvez no dia 20 a gente não tenha atividade, seja né, um período de nota para a gente que é professor. Então tá aí o convite para vocês assistirem. Rolará certificado, né? Vocês farão inscrição via Swap, né? Então tá aí o convite para vocês, dia 19, dia 20, NEAB, Dia da Consciência Negra. Vamos falar sobre cotas, vamos falar sobre a violência policial contra negros, vamos falar de RPG e questões afro, vamos falar de religião afro, vamos falar de negros e mercado de trabalho, né? Todas essas questões, tranquilo? Então, estamos aí, convite feito e contando com a participação de vocês, né? Então, vamos lá, inteligências múltiplas, né? Só para lembrar, né, o conceito de inteligência é muito discutido, né? Ele passou muitos anos sendo associado com a experiência acadêmica, né? Você era inteligente quando você estudava, né? Então, aquele conhecimento do mundo, aquele conhecimento de senso comum,
não era considerado válido, né? Então, a discussão de inteligência é muito grande, certo? Então, aqui a gente vai falar um pouco dessa teoria, né, de Gardner, né, sobre a questão das inteligências múltiplas. E falar um pouco disso na sala de aula, né? Que é o caso de vocês, né? Por exemplo, será que a metodologia que o professor faz consegue atingir toda a turma? Tranquilo? Então, vamos lá, falando, né? Como eu falei antigamente, né, e ainda é usado em alguns locais, o teste de QI é usado como forma de calcular a inteligência da pessoa. Porém, ele liga mais às questões matemáticas, né? E, como falou, a realidade de sala de aula não tem como focar num ponto só, né? No só tipo de inteligência, né? Certo? Como eu falei, o teste de QI vai focar num tipo só de inteligência, não das outras. Tranquilo? E Gardner vai falar e vai defender, né, e outros teóricos, que existem várias formas de aprender, né? Então, cada um de vocês tem metodologias próprias de aprendizado, né, que possam, com isso, desenvolver sua forma de assimilar o conteúdo, né? Eu, por exemplo, eu preciso escrever, né? Eu preciso manipular esse conteúdo para poder assimilar, né? E Rod Gardner, né, ele fez essa teoria em 1983 e ele citou 8 tipos de inteligência. Tranquilo? Todos estão me escutando bem? O som tá legal? Me escutam? Ah, tá certo. Vocês ficam mudos aí, ficam com medo, né? Me sinto uma mesa espírita aqui, né? Na mesa branca, lá na época do século XIX, né? Esperando as batidas na mesa, né? Certo? Então, vamos falar das 8 inteligências, né? Espera aí, né? Como eu falei, a mais comum, né? Vamos ter um momento aí né? Do alarme do carro, esperar o dono aparecer. Ah, já veio. Amém. Né? Que é inteligência lógico-matemática, né? Então, essa inteligência era comum, né? Era mais citada, né? Entre os testes de QI, como eu falei. A espaço visual, que seria a sua localização no espaço. Então, que eu pegar a Fábio e der um mapa, a Fábio consegue se localizar nesse espaço, né? A verbolinguística é a capacidade de interpretação de texto, de leitura, de fala, oratória, essas coisas, né? Duas mais complicadas, gente. As duas que eu acho que a gente está perdendo essas aí, né? E muito difícil de lidar. A interpessoal, que é como você lida com você mesmo, certo? E a intrapessoal. Vai pra lá, Titi. A intrapessoal, que é a minha forma de lidar com outras pessoas, né? Tranquilo? Essas são mais difíceis porque se você se autoconhecer é uma luta constante e lidar com outras pessoas também é complicado, né? Você ter essa inteligência de saber lidar, né? Quem é casado sabe muito bem disso, né? A nossa, como biólogo, a naturalista, né? Que é ligada à natureza, né? Conhecer animais, essas coisas. A corporal sinestésica, que seria a sua consciência corporal. E a musical, que é a inteligência da música, né? Tranquilo? Qual que vocês acham aí que vocês são piores, né? A pior aí para vocês? Hein? Ninguém, vai tá todo mundo mudo, tá sem microfone hoje a galera. Aí, André, gostei. Pra mim é o que tem a ver com esporte, com dança, essas coisas, porque eu não me dou bem com isso. Qual, André, que eu não entendi? A questão quando tem que lidar com esportes, dança, essas coisas, movimento, que não é muito bom pra mim. Eu sofri muito quando eu comecei a treinar exatamente com isso, né? Que foi a questão de consciência corporal, né? O Eliane tá ficando com medo de tu, viu? Vou chamar a benzer, né? Mas essas inteligências... Tudo bem alto, Luiz. Deu qual? Deu tudo ok? Todos bem alto. Ah, esse, né? Eu fazia esse sala de aula, esse teste e dava, né? E era bem legal, a gente conseguia realmente entender, né? E uma parte do assunto era direcionar para a sala de aula, né? Tranquilo? Eu tenho muita dificuldade na corporal, minha consciência corporal é ruim, né? Musical razoável, tudo. A interpessoal, uma briga, né? Como eu falei, acho que é uma das mais difíceis, a interpessoal e a intrapessoal, né? Então você vê, essas são as formas de inteligência. Então, como é que você vai trabalhar isso em sala de aula? Aí que é o complicado, entendeu? Espera só um instantinho, gente. Titi, pra lá, Titi. Meu sobrinho tá aqui querendo participar da live, né? Tranquilo?
Então, isso são inteligências que são trabalhadas. Você nasce com algumas com mais facilidade, mais aptidão, e outras podem ser melhoradas com o tempo, né? A minha consciência corporal melhorou muito depois que eu treinei, né? Comecei a usar meu corpo, né? Musculação, essas coisas, né? Certo? Aí tem um pouco da descrição de cada tipo de inteligência, né? A linguística, a lógico-matemática, a espacial, né? Para dar uma olhadinha, né? E como eu falei, para mim, né? Eu acho que a mais difícil é a interpessoal e a interpessoal. Não sei se vocês estão percebendo isso, as pessoas elas estão conversando menos entre si. Né? Eu tive num restaurante e fiquei besta, todo mundo no celular e os casais, assim, o casal dava um beijo e voltava pro celular. Aí dava um beijo e voltava pro celular. Isso no restaurante com comida. Entendeu? Então acho que as pessoas estão perdendo muito dessa capacidade de conhecer o outro e de se autoconhecer, né? Não sei se vocês têm a mesma percepção, né? Aí um videozinho que o cara vai falar um pouco sobre as inteligências pra gente ver, ó. Eita. Deixa eu clicar aqui. Eita, travou aqui o negócio. Ixi, gente. Deixa eu fechar aqui o PowerPoint. Falhas técnicas. Não tá fechando. Vou ver se abre. Gente, eu voltei para academia essa semana. O professor falou: teus braços estão muito fininhos, vamos dar um jeito nisso. Ele deu um jeito, ó, não consigo baixar o braço. Ó. Tá assim, ó. E aí, jovem? Tudo bem com você? Opa, peraí, não posso mexer aqui, vai. Tudo certinho? Jovem, você sabe me dizer quem é Howard Gardner? Se você nunca ouviu falar desse cara, muito provavelmente você é mais inteligente do que você imagina. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua inteligência. Então, jovem, Howard Gardner é um professor e pesquisador da Universidade de Harvard. Ele é formado por Harvard também, em psicologia. E ao longo dos anos 1980, o Howard Gardner, junto com uma equipe brilhante, desenvolveu uma teoria chamada Teoria das Inteligências Múltiplas. Ele acredita na ideia de que ninguém é completamente desprovido de inteligência. Todo mundo tem, todas as pessoas têm alguma... Gente, melhorou o vídeo? Vocês estão vendo o movimento ou parou? Tá parado? Ah, tá certo. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui, então. Deixa eu fechar o PowerPoint e abrir de novo. E aí, jovem? Tudo bem com você? Tudo certinho? Jovem. Eita. Você sabe me dizer quem é... Se ficar parado, vocês... Tá parado, gente? Vocês avisam aí que eu não consigo ver o chat. Muito provavelmente, você é mais inteligente do que você imagina. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua inteligência. Eita. O que tá acontecendo aqui? Parou tudo, foi? Só tá saindo áudio. Ah, é? Ixi, deixa eu fechar aqui o PowerPoint. Pronto, fechar aqui o PowerPoint e abrir de novo. Ai. Tô aqui, Fábio, tá me vendo? Essa uma vez que eu dei aula e peguei 3 data shows, 3 deu pau, gente. Vou falando aí, gente, vamos conversando aí para botar espaço na live, né? Como foi o dia de vocês? Tudo tranquilo? Tiveram um dia feliz?
Cortou aí de alguém. Diga aí, pode falar, Ítalo. Em relação àquelas duas atividades do sistema endócrino, foi duas atividades que colocou na mesma postagem, né? Isso. E a primeira, que foi a atividade do sistema endócrino, ok, enviei. Aí quando eu fui enviar a segunda, que era glândulas, endócrino, se não me engano, aí não apareceu mais a opção de enviar, porque eu já tinha entregado a primeira já. Eu vou dar uma olhada nisso, que eu pensei que poderia mandar os arquivos separados. Se eu entregar uma, vai todos. O que eu preciso que vocês mandem, que é mais urgente, é a atividade avaliativa. Essa que vale. Essa aí eu já enviei já. Ah, então, pô, tá tranquilo. As outras eu vejo, acho que vou ter que botar em arquivos separados, né? Entendi. É que eu queria enviar o mais rápido possível, porque eu tô com medo de acontecer alguma coisa, que eu tô fazendo tudo pelo telefone, que meu computador quebrou. Eita. Pelo telefone, aí quanto antes eu enviar, melhor. Pronto, eu vou dar um jeito nisso. Na próxima já faço separado já. Pronto. Deixa eu ver agora que o vídeo do tio aí deu certo aí. Pronto. E aí, jovem? Agora deu Tudo bem com certo? você? Tudo certinho? Jovem, você sabe quem é Howard Gardner? Se você nunca ouviu falar Deu desse certo, cara, eu não tô vendo o chat, viu, gente? provavelmente Deu você certo, não. Já tá travado ainda. Fechou aí, já continua travado aqui na tela. Não sei o que tá acontecendo, não. Gente, então eu vou botar o link do vídeo lá e a gente dá uma olhada, né? Isso aí, gente, são as áreas do cérebro, né? Em que essas inteligências estão localizadas, né? O nosso cérebro, ele tem áreas específicas, a gente vai ver quando falar de lobos cerebrais, que parte de algumas inteligências e alguns sentidos vão estar direcionados a essas partes, tranquilo? Então eu vou colocar o link lá do vídeo e vocês assistem depois com calma, bem? Tranquilo? Então, tá aí, né? As inteligências múltiplas. Acabou de novo. Ô, coisa complicada hoje está o computador. Vamos lá. Vamos falar da fisiologia do cérebro, né? O sistema nervoso central. O sistema entre os animais mais evoluídos é o nosso, né? Rapaz, ó, tá toda escura a tela. Boa noite. Eita, Michael. Não apareceu o cérebro aí, não? Aqui não. Ixi. Eu vou fechar aqui algumas coisas aqui para ver se é a memória do computador. Aqui ainda tá a cara do rapaz do vídeo. Foi. Ixi. A internet tá funcionando. A minha Deixa eu fechar de permanece novo de aqui. inteligência. Fechei aqui de novo. Tá aqui o cérebro. Tenta parar de compartilhar e começa a compartilhar novamente para ver. Vou colocar aqui de novo aí para ver se tá. Deixa eu ver. E agora? Apareceu um cérebro dentro de um vidro aí? Ainda não, ainda tá a cara do rapaz do vídeo. Ixi. Tá todo mundo vendo o cara do vídeo? Sim, A minha tela tá toda escura. a minha tá vendo a pessoa do Nossa. vídeo. Eu tô vendo o rapaz ainda. Nossa, coisa estranha. Peraí, deixa eu ver se... Eu vou e vou. Eita, agora a gravação vai para outra pessoa. Fone e voltei. Mudou alguma coisa? Vamos saber já. Pronto, vamos reiniciar agora. Agora vamos ver se deu certo. Vem torcida da gente. Agora tá certo.
Ah, agora, seu negócio, ó, tecnologia, aqui é o técnico, viu, Michael? Aqui eu resolvo qualquer coisa, menos dinheiro e trazer o marido ou a marida em 3 Rapaz, dias. mas quem deu a ideia de parar de compartilhar e compartilhar de novo, você está ligado que foi eu, né? Sim, sim, sim. Então vamos lá, gente. Falamos de sistema nervoso, né? Infelizmente todo mundo está na parte final dessa expressão, né? Nervoso, né? Eu estava falando com os alunos da tarde que eu nunca via a geração de vocês como é tensa, né? Tá ouvindo? Diga aí, Ítalo, tá cortando o seu áudio. É por causa que tá tendo um aqui do lado perto de casa. Ei, me diga uma coisa, porque você saiu e voltou, aí a gravação vai para outra pessoa, né? Para a segunda pessoa que entrou na aula. É, mas no final eu consigo baixar o arquivo normal. Já aconteceu na outra turma, já eu precisar sair, cair 3 vezes. E na hora que eu baixei a aula, tava ok. Ah, entendi, tá certo. Porque o arquivo fica completo, ele vai para a minha conta. Então, como falei, gente, o sistema nervoso, ele é um dos mais importantes, ele que vai definir, dentro da questão evolutiva, o nosso domínio do planeta, né? Se a gente é o que é devido ao sistema nervoso, né? De resto, a gente não ganha de ninguém, né? De animal nenhum, né? Então, vamos falar do sistema nervoso, né? Então, vamos lá. Fisiologia do sistema nervoso. Lembrando, né, que a função do sistema nervoso vai ser coordenação, recepção, né, e interpretação de estímulos, né? O cérebro, desculpe, ele vai controlar todos os sistemas do corpo humano, né? Tudo ele vai controlar. E, além disso, ele vai ter a capacidade de interagir com o ambiente. Então, ele vai receber informações do ambiente, decodificar essa informação e gerar uma resposta. Tranquilo? Então, a todo momento, nossos sensores de informação, sensoriais, estão recebendo informações. Porém, o cérebro vai limitar que informação você deve estar usando ou não. Fora que, em algumas situações, você vai ter a percepção inconsciente de certas informações. Já aconteceu comigo uma vez, é muito estranho, né? Você vê como o cérebro ele atua muito rápido. Eu estava andando num lugar, tinha uma cobra a uns 2 metros, eu parei e não sei por que parei. Aí eu parei, né? Quando eu olhei na frente, estava a cobra lá passando, né? Então, quer dizer, o meu cérebro percebeu o perigo antes do meu consciente, né? E me fez parar, né? Tranquilo? Então, o cérebro vai ser formado pelo sistema nervoso central e o periférico, né? Ah, desculpa, aí é a ementa, tá? Então, aqui é a ementa da gente. Eu vou falar fisiologia do sistema nervoso central e periférico, tipo de neurônio, circuitos neurais, funções básicas das sinapses, sensações somáticas, propriedade geral dos nossos receptores, né? Termodependência e termorregulação, e funções motoras da medula e reflexos medulares, funções intelectuais do cérebro, né? Funções gerais cerebrais do comportamento. Só isso, né? Em 2 horas de aula, olha. Luiz, Pauleira. Sim, Ítalo, pode falar. você falou que o sistema nervoso ele recebe também estímulos externos. Sim, Existe uma doença que as pessoas elas não conseguem sentir as coisas, não sentem dor, não sentem nenhum toque. Como isso. é que funciona essa doença? Aí eu teria que ver em que ponto. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo da cegueira, Ítalo. Eu posso ser cego em 3 pontos. Eu posso ser cego no receptor, né, do olho, aqui na retina. Eu posso ser cego no nervo óptico. E eu posso ser cego na área cerebral. Tá entendendo? Então eu tenho que saber em que ponto dessa linha de transmissão de informação a informação não está sendo decodificada. Aí eu teria que entender em que ponto isso ocorre. Eu já ia falar dessa doença do cara que não sente dor, né? Mas eu não me lembro que o cara explicou em que ponto ele não consegue perceber. A área do cérebro ligada à dor ele não consegue captar? Não consegue interpretar como sinal de dor? Não sei. E só para lembrar, gente, esses estímulos podem ser externos e internos também, né? Por exemplo, a sensação de mexer o braço, né? Tudo isso são receptores que a gente tem dentro da gente, né? Então, vamos lá, ó. Fisiologia do sistema nervoso, né? Ó, encéfalo e medula formam o sistema nervoso central, né? Essa parte vai ter responsável pelo recebimento da informação via medula espinhal, né? E lá no cérebro ela vai ser decodificada, né? Ela vai ser transformada numa informação. Tranquilo? Tudo ok até aí? Todos estão comigo? Pronto. Então vamos lá. O encéfalo, né? Ele vai ser dividido em essas regiões, né? Telencéfalo, diencéfalo, cerebelo, tronco cefálico e ponte, né? Volt, vai ter aula mesmo? Como assim, Fábio?
Pensou que eu não ia ter mais aula? Que eu ia desistir da aula? Oh my God. Não entendi essa, Fábio, assim, ó. Buguei também, somos dois. Tudo ok? Então, essa região do cérebro vai ser responsável, além dessa parte cognitiva, o controle de todas as outras funções do corpo. Tranquilo? Então, ó, aí temos aí a questão do esquema do cérebro, para a gente ver, né, a região. Lembrando que essa parte de cima aí, que ele vai chamar de telencéfalo, a parte mais externa do cérebro é a nossa parte cognitiva. Então, toda a parte de interpretação de informação, tudo, é na parte da casca do cérebro, digamos assim. Tudo ok? Essa parte mais externa do cérebro é a parte de transmissão dessa informação, e lá, né, no córtex, né, eu vou ter a parte de interpretação de informação. Certo? Então, ó, em relação à divisão, né, como eu falei, tem o sistema nervoso central, formado ali pelo céfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, pelos nervos e pelos gânglios, certo? O que acontece? O sistema nervoso periférico, ele recebe a informação, né, transmite para o sistema nervoso central, e essa informação lá vai ser interpretada. Tranquilo? Através das vias sensoriais específicas. Lembrando, gente, para cada tipo de receptor, eu tenho a sua via de transmissão. Entendeu? Então, a via de transmissão do olho é completamente diferente da via de condução da audição. Então, não há mistura de sinal. Certo? Então, ó, como acontece? O sistema nervoso central recebe a informação do sistema nervoso periférico, condução de estímulos, né? E esses estímulos são os mais variáveis. Não sei se vocês já perceberam, por exemplo, vocês estão em sala de aula, quando vocês chegam, fica aquele barulho do ar-condicionado, né? Vocês percebem que depois de um tempo, vocês não escutam mais esse som? Já repararam isso? Sim. Por quê? Acho que a gente se acostuma com barulho e depois não escuta mais. Porque é uma informação que o seu cérebro considera que não é importante você saber. A roupa em cima do corpo de vocês, ela dá uma resposta de tato? Eu já ia falar da roupa, Otávio. Eu ia falar da roupa. E aí, dá ou não dá? A roupa, essa roupa que eu tô usando, ela me dá uma sensação de tato? Meu corpo percebe que eu tô com a roupa? Eu só percebo quando eu tô de roupa, quando eu quero perceber. Quando eu percebo, aí eu sinto que eu tô de roupa. Exatamente. É quando você vai pra praia e bota a camisa, que você sente, né, a roupa na pele. Pode dizer, Cauane. Eu ia dizer que só quando a gente toca, mas o Maikinho já tinha falado aí. Só quando eu Sim. toco e lembro é que eu sinto que eu tô de roupa. Isso, porque o seu cérebro, ele considera que é um estímulo que você não precisa ter consciência dele. Então, ele, digamos assim, ele se concentra em outros estímulos mais importantes e esses ele deixa para o lado. Não tem necessidade de informação. Ó, o meu Google aqui, ó, meu Google abrindo, eu falando, ele tá abrindo aqui, botando as mensagens. As mensagens não, os tópicos, né? Falei roupa, ele abriu aqui em loja de roupa, né? Tranquilo? A gente vai ter também dentro desse sistema duas situações, o sistema parasimpático e o sistema simpático. Tranquilo? O sistema... Ixi, acho que eu conto aí. A gente tá tocado, onde está a ação é descanso e vice-versa. O sistema nervoso, né, que a gente vai falar aí, parasimpático, né? Ele é responsável pela situação de descanso e o simpático é responsável pela parte de ação, né? Certo? Ítalo tá numa festa do grafite aqui em Nova Natal, né? No buraco do Zé Morto, ó. Tá lá o rock pesado lá, escuta um tiro. Aí o corpo dele sai do parasimpático, que é o normal, a situação de descanso, e entra no simpático, que é a parte de ação. Entendeu? Aí ele vai ter essas séries de ativações preparando Ítalo para uma luta ou uma fuga. Certo? Devido ao estresse, né, que a gente tem, vivemos no simpático o tempo todinho, né? Que o seu cérebro, gente, ele não diferencia um perigo real do perigo fictício, viu? Para ele, um jogo de videogame, uma montanha-russa, né? Uma brincadeira de pega-pega, ele considera como uma situação de perigo, viu? Com o cérebro não tem brincadeira. Ele considera qualquer situação que você sinta, né? Caso essa emoção de medo, ele considera como uma situação de ação, de perigo. Então, você entra no simpático. Tranquilo? Sim, pode falar, Ítalo.
tu já viu já aquela situação de algumas pesquisas que são envolvidas em relação a quando a gente está dormindo, que o nosso cérebro para de mandar, ele interrompe os estímulos do pescoço para baixo, por isso que às vezes quando a gente acorda não consegue se mexer. Teria que ver, Ítalo, não me lembro dessa informação, não. Mas eu posso ver, até o menino perguntou um negócio aí que eu tenho que ver, aí já é outra já, em relação ao sono, né? Eu sei que o cérebro entra num estágio ele diminui, né? Todas as sensações, o corpo também entra nesse estado de parasimpático, né? Por isso que o sono, desculpa, é muito importante, que o seu corpo entra num estado de relaxamento, né? Certo? No caso, a teoria seria para que, por acaso, se a gente tivesse um sono perigoso, não se machucar durante o sono. Por isso que ele interrompe esses sinais. Porque, pronto, eu sou muito ativo na cama, né? Eu consigo fazer uma coisa única, que eu arranco as franjas do travesseiro, gente. Eu acordo, tá? Os dois travesseiros, que eu durmo com dois, né? Os dois estão sem franha. Né? O cérebro está interrompendo esses sinais. Eu tenho medo, por exemplo, tenho muito medo de dormir com o Gustavo e dar um pontapé no menino, né? Então, vai lá, gente. Tipo de neurônio, né? Nós vamos ter 3. O motor, o sensorial e o interneurônio, né? Ou misto, né? Vamos lá. O que acontece? O neurônio sensorial, né? Ele vai perceber sensações, né? Vai receber informações, por isso que eu coloco aí. Ele vai receber informações de glândulas e músculos, vai mandar essa informação para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central vai mandar essa informação de volta para o neurônio motor. E esse neurônio motor vai dar uma resposta, entendeu? As informações, elas entram via neurônio sensorial e elas saem via neurônio motor. Tranquilo? O que é o interneurônio? Ele atua no meio, né, desses dois tipos de neurônio. É como se ele atuasse ali como fosse um intermediador entre os dois, uma retransmissão, digamos assim. Ele recebe também o sinal e manda. Tranquilo? Explica de novo, Luiz, tá, por favor. Não, sem problema aí, tudo. Na hora que eu pego, eu peguei o controle, a sensação de tato, ela vai via neurônio sensorial. Então, ela vai mandar uma informação pro meu cérebro, entendeu? Então, o meu cérebro vai mandar um sinal de volta via neurônio motor, para que eu possa, por exemplo, fechar o controle. Tranquilo? A mão aqui para segurar o controle. Entendi. Então, a sensação é sensorial, ela chega via sensorial, neurônio sensorial, e ela volta via neurônio motor. E o interneurônio, ele fica entre esses dois tipos de neurônio. Eita, mas o que aconteceu? Já vi ele entrando e caindo. Será que o link, alguém pode remandar o link para ele? Deixa eu botar o link aqui para... Vou botar aqui, aí vocês passam para ele, por favor. Vamos lá. Tranquilo, gente? Então, os 3 tipos de neurônio, motor, interneurônio, que ele é intermediário, ele fica entre 2 tipos de neurônio, e o neurônio sensorial. Todos os nossos estímulos são recebidos via neurônio sensorial. A nossa resposta a esses estímulos, ela é via neurônio motor. Tranquilo? Certo? Aqui a gente vai falar um pouco da fenda sináptica, né? Vocês lembram, né? Que o neurônio, né? Ele sofre uma polaridade, né? Ele sofre uma mudança de polaridade, e pela mudança de polaridade ele vai transmitir o nervoso. Lembram disso? Tranquilo? Porém, os neurônios, eles não se tocam. Entre o espaço entre 2 neurônios, eu vou ter essa fenda sináptica, né? Sináptica. O que eu libero nessa aí? Neurotransmissor. Tranquilo? Então, o que acontece? O neurônio, ele recebe, né, aquele impulso elétrico. No final, ele libera neurotransmissores que vão ativar a rede elétrica do outro neurônio. Com isso, eu vou passando a informação de um neurônio para o outro. Tranquilo? Por exemplo... Eu pensei que eles se conectavam aos neurônios. Não, eles ficam bem coladinhos, Ítalo. É como um namoro religioso. Você tem a distância do anjo, entendeu? Não pode chegar muito perto, senão esmaga o anjo. É a mesma coisa entre os neurônios, né? Fica aquele espaçozinho, fica bem pertinho, mas aí lembra que tem um anjo lá no meio, né?
Então, a comunicação entre neurônios, ela é elétrica, né? Porque o impulso nervoso, ele vai saltando dentro do neurônio, né? Como impulso elétrico. No final, ele vira um impulso químico, uma informação química, que vai ativar a questão elétrica, né? O impulso elétrico no outro neurônio, né? Isso é através de neurotransmissores. Alguns remédios de dor, eles atuam exatamente inibindo esses receptores. Então, ele bloqueia o receptor de dor, né? Para que você não perceba que a dor existe. Ela está lá. Mas como o neurônio está impedindo a transmissão dessa informação, seu corpo não percebe que está doendo. Tranquilo? Entenderam isso da dor? Todo mundo ok? Tá todo mundo aí comigo? Tudo ok. Certo. Então, vamos lá. Ó. Em relação aos sentidos, gente, a gente vai ter dois tipos de sentidos, né? Os gerais e os especiais, certo? Os gerais, eles são somáticos e viscerais. E os especiais vão ser o tato, exemplo, né? O tato, a visão, os sentidos. Tranquilo? O que vai diferenciar eles? Né? A localização deles, né? A localização desse receptor e o tipo de receptor dele. Tranquilo? Então, ó, olha aqui esse esquema. Ó. No caso dos viscerais, né? Os gerais, eu tenho os viscerais e os somáticos, né? Esses viscerais, eles vão perceber, como está dizendo aí, dor, pressão, temperatura, tato, próprio percepção, que é a capacidade de eu perceber o meu corpo. Por exemplo, quando eu estou em pé, eu sei que eu estou em pé. Eu tenho uma recepção, eu tenho uma percepção disso daí. Certo? Se eu faço isso aqui com a minha mão, eu sei o que a minha mão está fazendo. Certo? Então, eu vou ter receptores na pele, no músculo e nas articulações. Tranquilo? Os somáticos vão estar ligados aos órgãos internos. Então, vai ser dois tipos, de dor e pressão. Tranquilo? Eita! Que estranho, Caroline. Que todo mundo conseguiu entrar, né? Ele entra e está só na sala. Ixi. Ixi. E o pior é que é o mesmo link, né? Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Deixa eu ver se tem aqui que tá... Ó, isso aqui é o apelido da reunião. Vê por aqui, ele consegue achar? Isso aqui é o nome da sala, né? Vê se ele acha aí pelo nome da sala, né? De repente. Tranquilo, gente? Então, ó, os gerais, como eu falei, o que vai diferenciar o tipo de sentido, né? O tipo de receptor e a localização dele. Tranquilo? Os especiais, eles são receptores especiais. Por quê? Eles vão estar responsáveis por essas informações. Olfato, visão, gustação, audição e equilíbrio. Então, eles têm vias sensoriais específicas para poder transmitir e receber essa informação, tranquilo? Lembrando, todos os animais, todos os seres, eles têm 5 sentidos básicos. 5. Porém, pode ter 2 situações. Ou um desses é muito desenvolvido e os outros normal, ou em alguns casos eles podem ter mais sentidos. O tubarão, ele vai ter mais sentidos. Ele vai ter a questão de eletroreceptores, ele percebe campos elétricos, que a gente não tem esse poder, né? Certo? Então, ó, como eu falei aí, ó, mecanorreceptores, eles vão responder a pressão ou estímulo, tudo ok? Exemplo, o ouvido, né? Lembrando que o som é uma onda mecânica, que ele vai estimular receptores lá no ouvido, né? Para que aí eu transforme esse movimento, essa onda mecânica, no impulso elétrico, que vai ser transformado numa informação. Eita, Fábio entrou e caiu de novo. Tranquilo até aí, gente? As informações que às vezes eu fico com medo de estar, né, metralhando em cima de vocês. Querem que eu volte alguma coisa? Tudo ok? Então, vamos lá, né? Certo? Os sensores tácteis do tato também são de pressão, né? Pressão. E o equilíbrio postural, né? Que ele está ligado à propriocepção, né? Tranquilo? Então, esses aí são os mecanorreceptores. Eles vão estar, por exemplo, na minha articulação, né? Hoje está ruim para Fábio, viu? Então, na minha articulação eu tenho para poder perceber, por exemplo, eu malhei o braço, né? Eu estou cheio de dor aqui, né?
Então eu sei se meu braço, fechando os olhos, ele está esticado ou contraído, né? Pode dizer, Ítalo. Esse equilíbrio postural É como, por exemplo, você inconscientemente sabe o tipo de força exata que você precisa nas duas pernas para não cair. Entendeu? Então, mesmo que você não tenha consciência, você está num grau de contração na sua musculatura para que possa ficar em pé, né? Ó, o Fábio entrou de novo. Caiu ou está aqui? Eita, ó. E você nem pode dizer que é negro e pobre, mas é da Zona Norte, né, Fábio? Tranquilo? Então, esses são os mecanorreceptores. Né? Os quimiorreceptores, eles vão ser ligados à percepção de substâncias. Né? Então, existem alguns animais que esses quimiorreceptores são muito fortes. Né? Cachorro, por exemplo. Né? No caso da gente, o olfato é fraquinho, né? O olfato e o paladar, né? Tem que ter pessoas que têm um paladar como fosse, do mesmo jeito que eu tenho na música, o ouvido absoluto, né? Pessoa que cai um alfinete, ela diz, é um dó menor, né? Existem pessoas que têm o paladar aguçado, né? Conseguem perceber, né? Geralmente elas vão para a área de provar vinhos, por exemplo, né? Alimentos, essas coisas, né? No caso de tubarão, o olfato dele é muito desenvolvido, né? Os quimiorreceptores. Ele percebe uma gota de sangue numa piscina olímpica, né? Muita coisa, né? Os termorreceptores, né, que é a percepção de temperatura no ambiente, né, a gente saber que está quente ou frio, e isso vai gerar uma resposta fisiológica, né? Tranquilo? Então, quando está muito frio ou está muito quente, meu corpo vai gerar uma resposta em relação a isso. Tranquilo? Certo? Tranquilo? E? Pode falar, Ítalo. Não, tranquilo mesmo. Não, porque meu sobrinho tá aqui, aí fica chamando para mexer no jogo. Vai para lá, depois, Titi, depois a gente joga Mickey. E temos os eletroreceptores. Certo? Que ele vai detectar aí impulsos elétricos, né? Por exemplo, aquele formato da cabeça do tubarão é para isso exatamente. Ele consegue perceber animais que estão enterrados na areia. Ele vai como fosse um sensor, né? Fica ali, ó, percebe o animal. Não temos esse tipo, né, de eletroreceptores, né? E ali está o exemplo do tubarão com a ampola de Lorenzini, né? Que ela tem exatamente essa função de perceber campos elétricos, né? Tranquilo? No caso, os campos elétricos que eles percebem são os que são produzidos pelo corpo do outro animal, né? Exatamente. A gente produz um campo eletromagnético, né? Porém, a gente não tem essa percepção. Alguns animais têm, né? Aí consegue perceber exatamente esse campo do animal, né? Tanto que o pessoal fala que aquelas fotos de aura, na verdade, é o nosso campo eletromagnético, né? Que como né? A gente exerce esse daí, né? Tranquilo? Então, vamos lá. Termodependência e termorregulação, né? A gente vai ter duas situações. A gente tem animais que eles conseguem gerar o calor e animais que não conseguem gerar o calor. Tranquilo? Gente, vocês querem ir direto ou querem intervalo? Por mim, pode continuar. Pode continuar? Então pronto. Ó, o Fábio caiu de novo, bichinho. Certo, então vamos lá. Então, ó, alguns animais, como eu falei, eles produzem, né? Eles conseguem manter calor, né? Manter sua temperatura constante, e outros precisam de mecanismos externos para conseguir manter essa temperatura. Tranquilo? Então a gente vai ter dois processos dentro do corpo: a produção de energia e a liberação de calor, né? Não sei se vocês lembram lá na parte lá de respiração celular, parte da energia que a gente produz, ela vai ser liberada. E esta energia liberada que ajuda a manter a nossa temperatura corporal, né? O sangue também vai atuar para fazer o quê? Espalhar esse calor que é produzido ao longo do corpo, certo? Uma das funções do sangue também é a regulação da nossa temperatura corporal. Tranquilo? Então vamos lá. Em relação à regulação térmica, eu tenho duas situações. Eu tenho a fisiológica e a comportamental, certo? No caso da fisiológica, no caso da gente, aves e mamíferos, que a gente vai ter mecanismos internos que vão conseguir regular a nossa temperatura. Tranquilo? Já no caso da comportamental, que são heterotérmicos, eles vão precisar de outras situações externas para conseguir manter a temperatura corporal. É o exemplo de você ver, por exemplo, vai no Pantanal, você vê as praias lá cheias de jacaré tomando banho de sol. Por quê?
ele está tentando ali regular a temperatura corporal dele através do quê? Dessa exposição ao sol. Lagarto, cobra, né? Os animais, por exemplo, com frio se juntam, né? Esses tipos de animais, exatamente para conseguir manter a temperatura corporal deles estável. É por isso que você não vê, por exemplo, animais heterotérmicos em lugares muito frios, né? Eu vi um filme lá que o cara, eles estavam, não sei se vocês já viram, que é de um avião que enche de cobra, serpentes a bordo, lembrei. Que o cara lá, ele vai pegar o extintor de incêndio, né, que liberava oxigênio, né, hidrogênio líquido para congelar as cobras para matar, né? Tranquilo? Muito, né? Então, ó. Os animais, eles não têm essa capacidade de regulação interna fisiológica? Não, os heterotérmicos não. Eles precisam de fatores do ambiente para conseguir regular a temperatura deles. Eles não conseguem regular como a gente. Entendi. Entendeu? Por isso, como eu falei para você vê muito lagarto ali na pedra quente, lá parado, né, tomando banho de sol. Isso é para que eles possam melhorar, né, a temperatura deles. Tranquilo? Ó, aqui é um exemplo para vocês, né, da questão da nossa regulação de temperatura, né? Certo? A nossa média é 37, 36 graus. Então, ele dá aí duas situações. Eu tenho um aumento de temperatura, né? Então, meus receptores lá da pele me diz que eu estou no lugar quente, né? Aí eu vou mexer no quem? No hipotálamo. O hipotálamo, ele vai mexer em órgãos efetores, aí ele vai falar aí, ó, vaso sanguíneo e glândulas sudoríparas, né? Aí o que eu faço? Eu vou ter vasodilatação, os vasos sanguíneos dilatam, né? E vou ter o aumento da transpiração. Como os vasos estão dilatados, eu aumento o calor externo, na parte externa da pele. Isso vai fazer com que eu libere suor, e esse suor vai diminuir minha temperatura corporal. Tranquilo? Lembra que a função do suor é exatamente regulação térmica, né? Por isso que na hora que a gente está numa atividade física, a gente vai suar muito, né? Porque esse suor, na hora que ele evapora, né? Ele vai roubando o calor do corpo. Tranquilo? Então, vamos lá. Se eu estiver no oposto, eu estiver num lugar muito frio, né? Novamente, aí receptores da pele, volta lá, mexer com o hipotálamo. Novamente, eu vou mexer agora em dois lugares diferentes, né? Vasos sanguíneos, novamente, e nos músculos. O que vai acontecer? Vasoconstrição. Agora é diferente. Eu diminuo a circulação sanguínea mais externamente, para concentrar o calor internamente, e começa a ter a tremura, que começa a tremer meus músculos. Essa tremedeira dos músculos, ela vai acionar o quê? O calor metabólico do corpo. Aí eu tento subir minha temperatura corporal. Tranquilo? Então tá aí, ó, pra gente ver, ó, o hipotálamo ali, ó. Né? Ó, hipotálamo, para vocês lembrarem onde ele era, né? Onde ele está, ó. Então, hipotálamo, e tá aí a parte dele da regulação. Tranquilo, gente, nessa parte? E aí, volta aí, Luiz. Volta, ó. Tranquilo? A vasoconstrição, tu falou que ela vai reduzir a circulação ou vai diminuir o calor do vaso? Não, na vasoconstrição eu diminuo a circulação, porque os vasos eles se contraem, entendeu? Entendi. Então, por isso que quando você está no lugar frio, você fica mais pálido. Entendi. Porque o que acontece? Mais externamente na pele, os vasos ficam contraídos, eu diminuo a circulação sanguínea para manter o calor mais internamente, entendeu? Sim. Já no caso do calor, eu vasodilato os vasos, eles ficam dilatados. Aí eu aumento o calor externamente, aumenta a liberação de suor, eu passo a suar mais, e esse suor vai roubar o calor da gente na hora que ele evapora. Tranquilo? E a intenção das duas situações é baixar para 36 ou 37 graus a nossa temperatura corporal, né? Aí, como falei, o hipotálamo, né? Para a gente conhecer ele, né? Então, vamos lá. Áreas intelectuais do cérebro, né? Como eu falei, eu tentei achar a imagem, mas não achei, gente. Seria a questão da evolução do sistema nervoso. A parte mais baixa do cérebro, ela é mais instintiva, certo? E a parte superior do cérebro, ela é mais cognitiva. Tranquilo? Então, por exemplo, o Ítalo vai numa loja e é maltratado lá pelo vendedor. A parte de baixo do cérebro dele manda ele matar o cara. Mata. Mas a parte cognitiva, ele vai avaliar essa situação.
Você vai falar, não, se eu matar o cara, eu vou ser preso, eu posso processar ele e ganhar dinheiro, muito melhor do que matar, tá entendendo? Então, a sua parte instintiva, né, para aí tá os prazeres, a parte dos instintos mais básicos da gente, tá lá embaixo. E só que lá em cima, na parte cognitiva, você vai refletir sobre essas escolhas. Ah, professor, mas eu tenho muito amigo meu, adolescente, que não pensa e briga, né? Ah, em vez de poder resolver a coisa de outra maneira, eu vou em cima do cara e briga. Aí a questão também da maturidade cerebral, né? Por isso que a questão da lei da maioridade penal, né, é uma discussão muito grande. Alguns teóricos defendem que o cérebro do menino de 16 anos ele não está maduro o suficiente para poder tomar decisões. Que a área das decisões da gente, elas amadurecem junto com a gente. Então, o meu cérebro de 16 anos não é o meu cérebro de 20 anos. Certo? Porque a gente, e com 16, você não pensa nos perigos. Já 20, 18, você começa já a pensar. Tranquilo? Isso é um ponto lá que o pessoal defende a questão de não poder colocar a lei penal, né, para diminuir de 18 para 16. Porque o jovem de 16 não tem maturidade, né? Perante, né, o cérebro dele não está maduro o suficiente. Tranquilo? Todos aí comigo? Todos aí tranquilo? Ah, meu braço tá doendo, viu, gente? Tá ruim. Vamos lá, só para a gente lembrar a questão dos lobos, né? Lembra que a gente viu em anatomia que os ossos do crânio vão denominar os lobos. Os lobos são áreas específicas do cérebro que vão estar relacionados àqueles ossos. Então eu tenho o osso frontal e abaixo dele eu tenho o lobo frontal, né? Eu tenho o osso occipital e vou ter lá o lobo occipital, tranquilo? Então essa denominação anatômica, ela vai determinar áreas do cérebro que foram descobertas responsáveis por certos comportamentos. Tranquilo? Comportamentos e locais de inteligência e assim vai. Tranquilo? Então, ó, bem geralzão, para depois a gente estar no específico, a gente tem aqui algumas partes de alguns lobos relacionados com as suas funções. Então, o lobo frontal... Eita, botei errado, desculpa, gente, tá trocado aqui. O lobo frontal vai ser responsável pela motricidade voluntária, né? Planejamento. Deixa eu corrigir logo isso aqui, logo antes que eu pire o juízo de vocês aqui. Cadê? Eu tô ouvindo o grito de Gustavo daqui, ó. Isso vem pra cá. Isso vem pra cá. Resolvido. Pronto. Pronto, mudou aí para vocês? Pronto, vamos lá. Mudou, né? Deixa eu ver se... Então, vamos lá. Então, vai lá, gente. Então, ó, como tá vendo, ó, a parte occipital do cérebro, ela vai ser responsável pela visão. Por isso que quando você recebe uma pancada aqui atrás, você vê o famoso V estrelas, né? São exatamente a área da visão, né? Você tem aquele, né, coisa. O lobo, né, no caso temporal, ele vai estar ligado à audição, né, o núcleo da audição. O lobo parietal, tato, dor e calor. E o lobo frontal vai estar aí, ó, motricidade voluntária, planejamento de comportamentos e pensamentos complexos. Como eu falei, a discussão jurídica, né, que quem defende que não tem como colocar, né, um menino de 16 anos na cadeia por um crime, é que essa parte aí, né, de planejamento de comportamento e pensamentos complexos, ela não está madura. E como ela não está madura, ele não tem total responsabilidade pelos seus atos, entendeu? Gera uma discussão, né? Eu tenho alguns casos que o cara faz um menino de 16 anos, faz um crime terrível, né? E tem alguns casos do menino aí que o cara fica preso mesmo, né? Mas aí são crimes hediondos. Tranquilo aí? Normalmente isso acontece mais nos Estados Unidos, né? Sim, Estados Unidos, a questão da pena, ela já começa cedo. Se não me engano, na Inglaterra teve um menino de 8 anos que ele matou, eu acho que ele matou e estuprou uma menina de 6 anos. E ele foi preso como fosse um homem, né? Mas aí eu acho que pela questão do crime ser hediondo, Ítalo.
Aqui no Brasil, o que acontece? O menino que comete um crime hediondo com 15, 16, 14, ele vai para uma instituição infantil, né? Seria uma prisão para crianças, né? Adolescentes. E ele fica até os 18, dependendo da pena dele. E aos 18 anos, quando ele sai, a ficha dele é limpa de novo. Nossa. É. Nos Estados Unidos eles têm mais verba para pesquisa e lá eles aplicam essas penas a menores de idade. Não sei porque o Brasil não segue o exemplo. Aqui é complicado por várias questões, né, Ítalo? A questão jurídica da gente, há muito elogio dos nossos códigos, né? O código ambiental da gente é perfeito. Mas a questão da prática dele, né, a aplicação dele é ruim, né? A lei é um pouco complicada, né? Você vê o exemplo ali quando o pessoal discutindo sobre a questão do estupro culposo, né? Como que o cara vai estuprar e não tem intenção de estuprar? Não sei, né? Essas coisas. Então, ó, o lobo frontal, novamente, ó, planejamento de ações e movimento, o pensamento abstrato, né? O córtex motor controla a coordenação e motricidade, né? Então, quando você aprende a dirigir, essa área aí que é responsável, viu, gente? A troca de marcha, que é o inferno na vida, né? A automação do movimento, né? São executados aí pelo lobo frontal, aqui na frente. Tranquilo? O lobo temporal, estímulos auditivos. Então, a informação auditiva, ela é interpretada e decodificada exatamente aí no lobo temporal. No lobo occipital, processos, né, os estímulos visuais. Então, a parte de trás aqui do cérebro, né, é responsável exatamente pela visão, né, como eu coloquei. E o lobo parietal, sensação de tato, dor e calor, localização no espaço e reconhecer objetos através do tato, né? Tranquilo? É por isso, gente, que alguns exemplos, casos de derrame, acontecem, por exemplo, da pessoa perder alguma coisa. Eu perdi a audição, perdeu a visão, ela perdeu não sente o tato numa região, porque eu posso ter exatamente a necrose de uma área do cérebro que tem essa parte da informação. Opa, desculpa. Aquilo que eu estava falando, Ítalo. Se eu tiver uma lesão na área do lobo occipital, eu posso ficar cego. Aí, eu tô com o meu olho tranquilo, o meu nervo óptico tranquilo, porém a área de percepção da visão destruída. Aí eu sou cego. Por quê? Porque o centro de informação, né, o local que essa informação vai ser decodificada, não funciona mais. Se perdeu, né? Tem um caso bem legal, eu vou ver se eu acho a matéria para colocar para vocês lá no grupo. Foi um menino de, acho que 2, 3 anos. Ele sofreu um acidente, ele perdeu metade do cérebro no acidente. Metade. E aí a família achava que o menino não ia ter uma vida normal. Aí o que aconteceu? Essa metade do cérebro conseguiu assumir o papel do outro lado. Então, um lado só do cérebro dele conseguia fazer quase todas as funções que ele precisava para poder viver. Não dizia na matéria a perda cognitiva, né? Ele seria uma criança normal, haveria um retardo, mas a metade do cérebro que ficou começou a dar conta de fazer ele continuar vivendo, né? Tranquilo? Ó, 2 áreas também legais do cérebro, gente, para a gente falar. Se eu ter uma figura melhor, tá aqui. Então, ó, essa área de Broca, que ela vai ser responsável pela linguagem, né? Ela foi descoberta, só como foi, né? Descoberta em 1861, né? Então ela vai estar ligada à expressão de linguagem e programas motores da fala, né? Por isso que às vezes você pode ter uma lesão nessa área aí e parar de falar, né? Tranquilo? E existe outra área parecida, né? Que é a área de Wernicke, que também está ligada, né? Junto com a área do bloco para a interpretação da linguagem, né? Tanto a linguagem escrita como a linguagem falada, né? Foi descoberto com Carl Wernicke. Tranquilo? Aqui, pronto. Certo? Ó, a gente mexe nisso aqui, já desprograma um negócio aqui. Ó, aqui são as 2 áreas do cérebro, né, onde vão estar localizadas essas informações, né? A área de Wernicke e a área de Broca, né, responsável pela questão da linguagem, né? Certo? Vamos lá. Sistema límbico, né?
O sistema límbico, como a gente vai falar, ele vai estar relacionado com a área emotiva da gente, emoção. Como ele está na parte mais instintiva do cérebro, né? Ele vai ser responsável pela parte instintiva do comportamento. Tranquilo? Nos animais, essa parte, ela é maior do que a nossa, né? Então, se você pegar animais, por exemplo, peixe, sapo e répteis, a parte lá de cima do cérebro é bem pequenininha, né? E essa parte é maior. Então, por isso que eles são mais instintos. São mais instintivos do que a gente, né? Há uma discussão... pode falar, Ítalo. Também por isso que eles são considerados como irracionais, né? Que eles não pensam nas ações. Isso. Mesmo que há umas discussões muito grandes dentro da área de comportamento, o que é ser irracional ou não, né? Porque eles associam a questão da racionalidade à parte cognitiva, né? Eu estava vendo um documentário, a gente teve uma aula sobre inteligência lá na faculdade, e há muita linha que os animais não têm inteligência, né? Aí eu conversava muito com a minha orientadora, mas eu vejo os animais fazer coisas que, por exemplo, o cão, o cachorro, a gente não domesticou o cachorro que domesticou a gente. O cachorro, ele consegue compreender toda a sua linguagem corporal e ele te manipula. Tá entendendo? Quer dizer, é um animal irracional. Não seria um tipo de inteligência, né? Mas eles acham que ele age isso assim por instinto, né? Questão de golfinho. O povo, gente, o povo tem um alto grau de inteligência, né? Tem até um documentário de um doido dizendo que o povo, na verdade, é um alienígena trazido para a Terra, né? Que ele não se encaixa lá dentro dos animais, né? Tem características muito estranhas, né? Então a questão da inteligência animal é muito discutida, né? Se há inteligência ou não, né? Nesse ponto, tudo ok? Então é nessa área, né, que nossos comportamentos mais básicos, o sexo, a ira, o prazer e a sobrevivência, estão situados. Então é por isso que numa situação de perigo, né, a gente faz o quê? A gente não consegue pensar racionalmente, a gente faz o que tiver que fazer para sobreviver. Aí a gente vê naquele filme, né, o cara lá numa situação de perigo, dá um pontapé numa véia e sai correndo em cima dela. Qualquer um pode fazer uma situação dessa, uma situação de sobrevivência. Por quê? Porque você não raciocina mais, é seu instinto. Seu instinto é sobreviver. Ponto. Naqueles vídeos pegadinhos também, da mesma forma. Aparece lá um monstro, aí tá um casal, aí o cara sai correndo e empurra a namorada. E a namorada fica lá no chão. Teve uma pegadinha, se não me engano, na Inglaterra, que deu uma confusão. O cara, ele se escondia numa caixa de correio, e na hora que a pessoa botava a carta, ele empurrava de volta, né? Aí o cara fez isso, né? O cara chegou lá, botou a carta, e na hora que o cara botou de volta, ele ficou olhando, né? Quando o cara fez isso pela terceira vez, ele meteu 2 tiros na caixa de correio. Aí matou o cara. Quer dizer, talvez ele tenha feito isso inconscientemente, né? Teve acho que eu já contei para vocês, quando falou do sistema endócrino, do meu aluno, né? Que ele foi assaltado e derrubou o cara, né? Ali foi instinto. Ele não teve consciência, né? Vai lá. Pegando um exemplo, por exemplo, a questão do sexo. O sexo, gente, a gente só faz sexo por causa do prazer. Se você fosse fazer sexo só pelo sexo, você não faria. Porque o ato sexual, ele é muito desgastante para o organismo. A recompensa que a gente tem para fazer o sexo é o prazer, né? Por isso que ele é um comportamento mais instintivo, né? O ato em si, né? Não estou falando a questão da aprendizagem do sexo, né? Tranquilo? Então, a ira, o prazer, a sobrevivência estão lá embaixo, né? Esse circuito que ele vai falar, desse circuito do sistema límbico, também pode ser chamado de circuito de Papex, né? Ou também chamado de cérebro emocional, né? Mas lembrando, toda essa parte instintiva, no caso da gente, mamíferos, ela vai passar pela parte cognitiva, né? É por isso que a gente não sai matando todo mundo, sai fazendo aquelas loucuras, né? Tranquilo? Bem que tem uns estudos legais para falar isso, por exemplo, num período de guerra, né? Você sabe que há muitos casos de pelotões durante a guerra, né, que fazem miséria lá com as pessoas, né? Há relatos no Vietnã, há relatos na Segunda Guerra Mundial, né? O que acontece com essa área, né, do cérebro, né? Tranquilo? E as áreas envolvidas, tá aí o tronco cerebral, hipotálamo, tálamo, área pré-frontal e o risocéfalo, né, que é o sistema olfativo da gente, né? São as áreas, né? Há muita discussão quais são as partes do cérebro ligadas ao sistema límbico, né? Você tem uma discordância ali da literatura, né?
são tais e tais, né? Então, caso vocês achem lá no estudo outras áreas, é porque não tem uma concordância não, viu? Eles dão umas brigas ali, né? Sobre isso, tranquilo? Aqui são as áreas do sistema límbico, certo? Vocês estão tão mudinhos essa semana, os alunos. O que aconteceu com vocês? É o cansaço das atividades? Rapaz, Otávio, aí tem muita coisa, não? Como assim, Michael? Muita atividade. Os teus alunos estavam falando. Esse ensino à distância é tenso, viu? Ele é tão tenso para vocês quanto para a gente, né? Tranquilo? Então tá aí. Desculpa a região do E cérebro. tem professor que não colabora, né? Mas assim, não é sendo, né, cooperativista, né, para não dizer. Mas para a gente é muito complicado. Por exemplo, isso aí que a gente está discutindo hoje, Michael, seria, no máximo, 6 aulas. Né? E você vê que é uma metralhada, né? Eu tô com pena do pessoal que está pagando Biologia 2, né? Eu dei 2 sistemas numa aula só, né? Aí fica assim um silêncio, né? Só eu falando, né? Um monólogo, né? Eu até brincava, ó, vamos lá, os espíritos, dê sinal aí de vida. Porque senão, eu, por exemplo, eu não me adaptaria a um ensino à distância. Eu tenho essa noção, né? Eu estou fazendo inglês assim em casa, né? As aulas são online e eu tenho muita dificuldade de concentração, né? Meu ambiente não ajuda, né? Aí imagino vocês, né? Porque, por exemplo, a maioria que está assistindo aula vai para o quê? Vai para o celular, aí deita no sofá, né? Aí bota o fone no ouvido, aí fica aquela voz daquele homem, né? Quase uma digpuff, né? Aí dá o sono, para se concentrar é difícil, né? Eu perguntei à tarde. Família, que a gente, quando tá com o celular, pensa que a gente não tá fazendo nada, né? Então, complica. Aldeise, pronto. Eu passo por isso também aqui em casa às vezes, né? Por exemplo, eu estou em casa preparando aula, aí o povo pensa que eu estou sem fazer nada. Aí é tocar água, chama para fazer alguma coisa, né? Essas coisas, né? É que o ideal da gente era ter uma salinha, né, na sua casa, né? Só você ali, você fechar a porta, ficar zen, né? O som do carro, né? Aqui de manhã, André, é o Natal Cap. Pelo menos uma aula sim, uma aula não. O Natal Cap passa fazendo propaganda na hora da minha aula. É batata, né? Fora as outras coisas, né? Por exemplo, eu estava dando aula uma vez... Professor incompreensível também, pensa que a gente não tem vida. É. Coloca atividade e atividade, pelo amor de Deus. É porque, como eu falei para vocês, a gente... Aí é complicado também, né? Eu acho que tudo entra em negociação. O que eu aprendi na primeira unidade, que não estava com vocês, foi que eu estava recebendo as atividades de 3 lugares. Aí foi um inferno, foi 600 e-mail para dar conta. Não consegui, foi horrível. Ainda tá aluno que eu não consegui fechar a nota, que eu não consegui localizar. Por isso que agora eu botei tudo para o Google Sala de Aula, né? Aí eu tenho 2 preocupações. Não adianta sobrecarregar vocês de atividades, né? Aí tem, assim, a carga de responsabilidade de vocês. Eu dou material extra para que vocês estudem e uma parte dele vai ser avaliativa, né? Aí cabe a responsabilidade de cada um, né? Mas é difícil para os 2 lados, viu? Não é defendendo a galera, não, viu? Tranquilo? André, aqui passou, né? Domingo eu não sei nem como é que vai ser, em quem eu vou votar. Eu estou muito desacreditado, né, gente, com a política, né? Eu não sei vocês, se eu acompanhei o início da pandemia pela CNN, né, fazendo propaganda aí, e eles discutiam muito a pandemia politicamente, né? Eu estava num grupo de WhatsApp e rolava um cacete grande, né, que a maioria era a favor do presidente, né? Então os discursos eram radicais, né? Então eu tentava ser aquela voz mais conciliadora. Eu falei, não, gente, né? E foi paulada, né? Você fala porque você vê a Globo direto. Vamos liberar todo mundo. Eu falei, não, gente, não dá para liberar todo mundo, essas coisas, né? E a CNN, eu vi assim, um descaso dos políticos com a gente. Eu não estou falando só o pessoal de direita, de esquerda, de central, não, foi todo mundo, viu? Negócio, né? Então vamos lá, né? Papel do hipotálamo, né? Uma parte importante aí do nosso cérebro, né? Que ele vai ter o controle da homeostase, né? Que seria o nosso equilíbrio do corpo, né? A todo momento, seu corpo está brigando para manter o equilíbrio ali, né? As coisas estarem encaixadas, né? Equilibradas ali dentro, né?
Então, ele vai ser uma coordenação em sistema nervoso e sistema endócrino, ali, ó, juntinho, né? Lembra que a gente falou? O sistema endócrino e o sistema nervoso são amancebados, né? Como vocês dizem aqui no Nordeste, né? São muito próximos, né? E eles juntos regulam o nosso corpo. Dois hormônios que a gente vai falar, que já falamos de um, né? A ocitocina e o hormônio diurético, né? Para você ver essa questão de regulação, né? Da homeostase, né? A citosina, como a gente falou, é o hormônio ligado ao parto, né? Então, ele vai trabalhar exatamente nas contrações uterinas e na questão lá da liberação do leite, né? E o hormônio antidiurético, o ADH, ele vai controlar a quantidade de água do seu organismo, tranquilo? Vocês que bebem, né, e já ficaram de ressaca, a culpa é do ADH, viu? Então, o ADH é o responsável pelo aquele mal-estar do outro dia que vocês ficam, né? Quem bebe, eu nunca tomei um porre, então não posso dizer de cadeira, né? Eu conheço só de história, né? Da galera, né? Primeiro hormônio, o ADH, né? O ADH é chamado de hormônio antidiurético. Qual a função dele? É o controle da pressão arterial. Tranquilo? Então, quando a sua pressão arterial está muito baixa, certo? O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a concentração de íons no seu corpo, de sais. E esses sais vão fazer o aumento da sua pressão arterial. Tranquilo? O que ele vai fazer? Ó, ali, ó, aquela sequência, né, que a gente falou. Ó, o hipotálamo, ele estimula a hipófise libera o ADH, e o ADH lá no rins, ele vai fazer a retenção de água, a reabsorção de água. Então, a água que iria para a urina, ela volta para o sangue. Essa água, além de voltar, ela vai trazer sais minerais. E isso vai fazer com que haja o quê? O aumento da pressão arterial. Consequentemente, eu vou ter a eliminação de pouca urina. Certo? Gente, eu estou falando isso numa situação de normalidade, que você bebe a quantidade normal de água, viu? Se a sua urina está muito escura, mau sinal, pouca água, beba mais água, certo? A sua urina tem que estar quase transparente, né? Se tiver aquele amarelo escuro, tá ruim o negócio. Tranquilo? Dúvidas até agora aí no H, que a gente vai passar para outra situação do ADH. De novo, ó. O hipotálamo estimula a hipófise vai liberar ADH. Então, o ADH lá no rins, ele vai fazer o quê? A reabsorção de água, e com isso eu vou ter a reabsorção de sais também, né? O aumento de sais no sangue. Com esse aumento de sais no sangue, né? Eu vou aumentar a pressão arterial. Isso aí que eu digo com a pressão arterial baixa, né? E eu vou ter pouca urina vai ser liberada. Tranquilo, Ítalo? Não entendi, Ítalo. Isso é só... acho que... Presta atenção, Ítalo. Certo? Tranquilo? Então, ó, situação de normalidade, né? Porém, né, vamos pegar... Fábio não tá nem para tirar onda com ele. Michael não, que Michael é uma pessoa santa, não deve beber. Então, ó, vamos lá, né? O povo bebeu no final de semana, foi lá para as carreatas lá de fulano, né? De Zé das Conchas, bebeu e tomou um porre, né? Duas coisas que acontecem. Porque a pessoa vai muito no banheiro. Esse exemplo aí é meu, esse exemplo aí. Michael. E aí, por que a pessoa vai muito no banheiro? Sei não. A própria imagem diz, né? Pela falsa impressão de hidratação. Então vamos por parte, né? O que acontece? O álcool, ele vai inibir lá o cérebro, o hipotálamo. O hipotálamo não ativa a hipófise não libera DH. Se eu não libera DH, o que meu rim vai fazer? Vai liberar muita água. Por isso que eu vou ter muita urina. Então, na hora que você bebe, você vai muito ao banheiro por causa disso. Porque como o ADH está inibido, o seu corpo vai eliminar água. Porque na intenção dele, né, na concepção dos seus corpos, eu estou com muita água. Então, eu vou fazer o quê? Vou eliminar, né? Certo? Isso acontece com álcool, mas se você tiver com muita água no corpo, você também pode ir no banheiro também, né? Na situação. Mas ele está falando a respeito do álcool, né? Então, o álcool ele vai inibir a liberação do ADH e você vai ter muita urina liberada lá, muita água liberada. Por isso que um sintoma da ressaca
é aquele mal-estar, porque você está desidratado, você perdeu muita água, né? Por isso que é aconselhável não beber, né? Continuar bebendo, mas você fazer a ingestão de água para voltar à normalidade, né? Você fica ressecado, né? Tranquilo? Tá aí o exemplo do ADH, né? Ali no caso da citocina, né, que a gente falou, ó, pegando ali aquele exemplo da retroalimentação positiva, né? Quanto mais eu vou liberando a ocitocina, maior a contração do colo uterino, né? E quanto mais o colo uterino se contrai, mais ocitocina ele libera, certo? Então você vê aí que é uma situação que o corpo vai regulando, né? Se autorregulando, para que haja a liberação do bebê. Tranquilo? Gente, tá doendo os braços, viu? Só faça assim. Se o braço descer mais, não dá. Vamos lá. Funções, né? No caso do hipotálamo, lá em cima do cérebro. Auxilia na regulação corporal, viu que a gente falou disso lá em cima, né? Que a gente falou de termogênese, certo? Sensação de fome, regulação do apetite. A sede, né? Regulação do T8. Estresse emocional, né? Comportamento sexual, estímulo de raiva e prazer, né? Lembrando que o hipotálamo também está dentro daquele circuito lá do sistema límbico, né? Indo todos os ritmos biológicos, né? Esse ritmo biológico é aquele ritmo que você está regulado. A hora que você acorda, a hora que você dorme, a hora que você tem fome, a hora que você tem lanche, entendeu? Você quer ter lanche, que você quer lanchar. Então, esse ritmo, né? Esse ciclo circadiano seria... Eles falavam relógio biológico, mas Fernanda falou que não usa mais. Ele fala de ritmo biológico. E ele é tão forte que quando você viaja para outro país, você precisa de um tempo para regular novamente seu ciclo, né? O seu relógio biológico está aqui no Brasil. Aí você está no Japão, né? Aí lá aqui no Japão, essa hora tá 8 horas da manhã, né? E aqui são 8 horas da noite. Quer dizer, quando for lá meio-dia, lá era meia-noite aqui. Então lá eu vou estar lá no Japão, quando é meio-dia, eu vou estar morto de sono querendo dormir. Tranquilo? Então é necessário exatamente esse ritmo, né? Como falei, o comportamento sexual, ele vai estar na nossa parte mais instintiva da gente, né? Tranquilo? Então, ó, o que são essas funções vegetativas, né? Lembrando, overdose de informação, haja juízo, né? Elas são funções responsáveis pela manutenção da vida, né? Quem vai controlar esse sistema? O seu sistema nervoso central. Porém, são sensações, são um controle de partes do seu corpo que você não tem percepção delas. Por exemplo, os sistemas, a interação com o meio, né, que vai falar, e modificação de resposta em relação a esse meio. Certo? Por exemplo, um assalto, a ingestão de muito açúcar. Na hora que você come muito doce, você não tem ali, você não fica pensando, insulina, suba, sangue, açúcar, saia do sangue. Isso vai ser controlado exatamente por essas funções vegetativas. Então, são as funções do corpo que você não controla, mas são importantes para a manutenção da vida, né? Tranquilo? O exemplo que a gente traz aí para vocês é o simpático e o parasimpático. A função deles é estar o tempo todinho regulando, né, esse estado do seu corpo, né, saindo de repouso para ação, de ação para repouso. O que vocês passam, né, isso que eu estava falando à tarde com os meninos, que eu não me lembro, na minha geração com 16 anos, a gente falar de estresse, depressão, crise de ansiedade com 16, 17 anos. Não me lembro disso assim, né? Vocês lembram disso aí na adolescência de vocês, mais novos, né? Mesmo que a maioria tá bebê ainda, né? Tá muito perto disso, né? Lembra assim, né? E hoje é muito comum, gente, assim, no IF, o caso de alunos que tem problema de depressão seríssimos, assim, sabe? Crise de ansiedade. Eu fico, rapaz, né? Eu mal tinha tempo, eu passava o dia todo brincando de Playmobil, jogando videogame, correndo pela rua, né? Não tinha tempo nem para pensar em depressão. E eu me achava deprimido, né? Mas o bullying é histórico, né, Wesleyane? Porque, assim, o termo é recente, mas o comportamento é antigo, né? Por exemplo, meu nome era Luiz Otávio, o meu apelido era Luiz Otário. Então, assim, né, era pesado. E eu era muito tímido, então a educação física tinha que tomar banho todo mundo nu junto. Era muito constrangedor para mim, né? Que eu não gostava de tirar a roupa na frente do povo.
Então, assim, na educação física eu sofria bullying, né? Só que não tinha esse nome na época, né? Era perseguição mesmo, porrada. Mas isso é recente. Mesmo que o bullying, do jeito que é caracterizado, ele envolve mais coisa, né? Mais tenso, né? É perseguição, essas coisas. Pode falar, Ítalo. No passado, digamos, como é que diz? Depressivo no passado tinha alguma causa especial, como o Residente falou, em relação ao bullying. O bullying ele pode causar, né, um problema psicológico na pessoa, mas hoje em dia a gente vê bastante que por coisas muito menores acontece esse problema no jovem. É isso que é estranho, né? Não sei o que é, né? Essa situação hoje em dia, né? Será que é educação dos pais, proteção, né? Mas, assim, eu tinha uma amiga que a filha dela começou a se rasgar, né? Eu tinha uma aluna que ela se cortava, né? Então ela ia sempre de moletom, né, para a escola. E um dia uma colega dela falou, fulana, professor, fulana se corta. Aí a gente conversando, ela falou, não, professor, às vezes eu tô com raiva, pego a tesoura, pego uma gilete, sabe? E ela usava um moletom, isso. E Natal, gente, usar moletom em Natal, camisa de manga comprida, é loucura, né? Então, assim, esse comportamento, lembrando, o nosso comportamento diferente dos animais, ele vai se adaptando à realidade. Então, a forma que a gente lida com o estresse, lá em cima, a inteligência interpessoal, é uma coisa que a gente não se trabalha muito hoje em dia, né? A gente somatiza muitos problemas, né? Isso volta nesses comportamentos, né? Complicado, né? Certo? Então, cuidado, vocês, quando estiverem em sala de aula, gente, atentos a esse tipo de situação, né? Então, lá. Então, gente, aí, momento cultural da gente, né? Trazendo cultura, né? É o famoso Phineas Cage, né? Esse é um relato lá do século XIX, né? Do cara, né? Que ele trabalhava na construção de ferrovias, né? Então ele estava lá feliz da vida, trabalhando lá na ferrovia dele, quando houve uma explosão e uma barra de ferro atravessou a cabeça dele, né? E todo mundo achava que ele ia morrer, e o cara sobreviveu, né? Porém, o que aconteceu? As áreas do cérebro lesadas, né, destruídas, causaram uma mudança de comportamento nele. Então ele era um cara trabalhador, tudo, né? E ficou mulherengo, ficou safado, começou a mentir, né? E ele terminou a carreira dele bêbado em circos aquele circo não é circo de horror, aquele circo de coisas fantásticas, né? Gente deformada, essas coisas, né? Aí ele terminou a carreira dele nesse tipo de circo, ó. Ele aí, ó, né? Ele perdeu um olho, né? Aí a barra que atravessou a cabeça dele, né? Que ele guardou de presente, e o crânio dele aí perfurado, né? Então, se vocês verem aquele programa Parasitas Mortais, muitas doenças, elas causam alterações no comportamento da pessoa, exatamente por ou estar alojadas no cérebro da pessoa, ou liberar substâncias que vão reagir, né, por exemplo, com os neurotransmissores, causando coisa, né? Tem um caso de uma mulher que o marido achava que ela estava doida, e ela estava com parasita, né? Tranquilo? Então, gente, né, o melhor agradecimento não passa pelas palavras, mas sim pelas ações, né? Então, né, eu acho que alguma dúvida, gente, quer que volte alguma coisa, algum comentário, colocaria atividade 2, né, para nossa avaliação até sexta-feira, viu, pra gente. Próxima semana é a nossa 7ª semana e nossa última, né, semana de aula, né. Eu acho que não vejo mais vocês em disciplinas, eu geralmente estou mais no meio do curso, né. Que eu acho que falando vai dividir, mas eu não vejo mais vocês. Diga aí, Ítalo, pode falar. Até quando a atividade 2? Eu vou ver se eu boto até a próxima quarta. As outras turmas já recebi, né? Já estou recebendo, já recebi, na verdade. Eu já vou fechar para coisa para corrigir, então eu tento corrigir essa semana, já para poder ficar só com vocês, né? Para lançar a nota, né? Aí eu fecho a segunda nota e vocês estão livres da gente, né? Temos mais uma aula, né? Uma pena, a gente queria fazer tanta coisa louca com vocês. A gente ia brincar de Grey Anatomy, né? Ia fazer uns casos de pacientes lá pra gente, mas ficou complicado, né? Gente, alguma dúvida aí? Tá tudo tranquilo? Quero que eu volte a algum ponto? Vai postar hoje, né? A aula, Ítalo, ela entra, porque assim, o Google ele demora pelo menos mais 6 horas para colocar. Mas assim que ela colocar, eu já mando lá para vocês, tá certo? Não, eu falo da atividade avaliativa, número 2. Sim, eu vou colocar de hoje para amanhã. Tá. Amanhã à noite eu tô livre, aí dá para colocar. Porque amanhã de manhã eu tenho reunião,
Aí eu tive que voltar para academia pelo grau de ansiedade. Como vocês, eu estou muito ansioso, né? É muita coisa para dar conta, gente. Uma loucura, assim, tenso, né? Aí fora as atividades, né? Como eu não sei se eu falei para vocês, a minha irmã ficou doente nesse período pandêmico, né? Ela quase morre, foi tenso para a família, né? Então, assim, foi um período meio tenso para a gente, né? Então, agora ela está em casa, está recuperando, né? Mas são outros cuidados agora dentro de casa, né? Aí tem 2 crianças, tem um bocado de coisa para resolver, né? Aí amanhã à noite eu estou botando atividade 2, avaliativa 2, e a gente tem a nossa última aula próxima semana, né? E aí vocês estão livres de Deus, né? Como o povo diz. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Querem que eu volte a algum ponto do conteúdo? Alguma coisa? Falem, muito tranquilo. espíritos. Por favor, espíritos. Batam na mesa 3 vezes. Dê um sinal que vocês estão vivos. Tranquilo. Tranquilo? Então, deixa eu encerrar aqui a gravação. Gente, 2 pessoas perguntaram. Só para... Deixa eu encerrar aqui, interromper.